Olá! Sabe aquela sensação de sempre deixar as coisas importantes para depois? Pois é, se isso soa familiar, essa análise aqui é pra gente. A gente vai mergulhar nas ideias de Luiz Felipe Carvalho para entender de vez por que procrastinamos e, o mais importante, como é que saímos dessa e partimos para ação. Bom, o primeiro passo é a gente reconhecer uma coisa. Essa vontade de deixar para depois é universal. Não é uma falha de caráter, não. É, na verdade, parte da nossa condição humana. E essa frase aqui resume tudo, né? A procrastinação não escolhe ninguém. É uma experiência que, no fundo, todo mundo compartilha. E aceitar isso já é o comecinho da mudança. Mas o ponto-chave é este: não se trata de preguiça. O que está rolando de verdade é uma batalha interna, um conflito quase científico mesmo, que acontece dentro do nosso cérebro. Então, vamos dar uma olhada de perto nessa batalha, para entender a ciência que existe por trás da nossa mania de adiar as coisas. Pensa assim, ó, é como se fosse uma queda de braço. De um lado tá a parte emocional do cérebro, o sistema límbico, que só quer uma coisa: conforto e prazer agora. Do outro lado, a gente tem a parte lógica, o neocórtex, que está focado nos planos, nos objetivos de longo prazo. A procrastinação, então, nada mais é do que o resultado de quem vence essa disputa. E aqui, olha, a batalha fica bem clara. De um lado, o cérebro emocional querendo o conforto imediato do sofá, a gratificação de uma série nova. Do outro, o cérebro lógico, pensando nos objetivos lá na frente. Essa tensão constante explica direitinho por que é tão tentador escolher o streaming em vez de estudar, por exemplo. E aí, para justificar a vitória do lado emocional, o nosso cérebro lógico vira um mestre em criar desculpas. Sabe aquelas historinhas que a gente conta para nós mesmos para não precisar agir? A pergunta que fica é: alguma dessas histórias soa familiar? Vamos fazer um momento rápido de autoavaliação aqui? A primeiríssima e talvez a mais clássica de todas: não tenho tempo. A verdade, no fundo, é que tempo é uma questão de prioridade, né? E essa desculpa geralmente está só escondendo uma tarefa que a gente simplesmente não quer fazer. Depois vem aquela sensação de sobrecarga. Nossa, isso é difícil demais. Encarar uma tarefa como se fosse uma montanha impossível de escalar é a receita certinha para paralisia. A gente nem tenta. Ou então, tem aquela busca sem fim pela preparação perfeita. Ainda não tô pronto. É o medo de começar, sabe? Disfarçado de prudência. Uma espera por um momento ideal, que na real nunca chega. E por último, a grande armadilha do perfeccionismo. Aquela ideia de que tudo tem que sair perfeito logo de primeira. Esse medo de falhar é um dos maiores causadores da inércia, porque impede a gente de fazer o mais importante de tudo: simplesmente começar. Beleza. Depois de entender essa batalha interna e as desculpas que a gente cria, a questão é: como é que a gente vira esse jogo? Chegou a hora de olhar para as estratégias práticas que ajudam a superar essas barreiras. O método para virar o jogo é bem claro e tem 3 passos. Primeiro, achar um propósito forte, um porquê que funcione como combustível. Segundo, associar uma dor real ao fato de não agir, sabe? Sentir o custo de ficar parado. E terceiro, que é fundamental, recompensar cada pequeno progresso. Criar um ciclo de vitórias. E para que os objetivos realmente saiam do papel, eles precisam de uma estrutura. Precisam ser mais do que um desejo vago. Eles têm que ser SMART. O conceito é bem simples, mas é poderoso. Uma meta precisa ser específica, mensurável, atingível, relevante e ter um prazo definido. É isso que transforma uma ideia vaga como quero emagrecer em algo concreto. Quero perder 5 quilos até o Natal. Fica bem mais difícil de adiar uma meta assim, né? E agora a gente chega na parte final e talvez a mais poderosa de todas. Como não só começar, mas construir um impulso, uma energia que se torna praticamente imparável. E aqui tá a virada de chave. O foco não deveria ser em parar de procrastinar. O foco tem que ser em começar a construir algo positivo, um impulso contínuo, o que a gente chama de momentum. O momento é exatamente aquele processo em que pequenas ações, feitas de forma consistente, geram mais entusiasmo e deixam tudo mais fácil para continuar. Uma ação vai puxando a outra. O mais difícil é sempre dar o primeiro passo. E para criar um senso de urgência, basta a gente pensar no que realmente está em jogo. Porque o recurso mais valioso que a gente perde quando procrastina é o tempo. Pensa só nisso aqui.
Assistir a só 2 horinhas de TV por dia parece inofensivo, certo? Mas isso equivale a 30 dias inteiros perdidos ao longo de um ano. É um mês inteiro de vida a cada ano que some em pequenas doses. Esse é o custo real da procrastinação do dia a dia. Então, para fechar, a análise termina com uma pergunta bem direta. Não é sobre um plano perfeito para amanhã, não. É sobre o poder do agora. Qual pequena ação pode ser o primeiro passo, ainda hoje,